Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. O Spotify tem um segredo. Agora está lançando todas as entrevistas do YouTube no Spotify, porque você votou na gente. A gente ganhou esse selo, Melhor Podcast 2025 na seção de esportes. Estamos subindo mais de 150 entrevistas lá no Spotify para você também acompanhar a gente pelo canal do Spotify. E hoje um tema muito importante. Vamos falar sobre a neurociência e como o afeto pode revolucionar o ensino da natação infantil e aumentar a retenção nas suas aulas de natação. Você sabia que o cérebro aprende de diversas formas dentro da água e que o afeto é o combustível para a aprendizagem aquática de verdade? Nesse episódio de hoje, ele é revelador. Mergulhamos com profundidade em um tema que vai transformar a forma como você ensina a natação. E eu trouxe uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo, que a nossa agenda não batia. Gláucia Mello, muito obrigado pela presença. Queria agradecer mesmo. Eu que agradeço, né? Um feliz início de ano para todos. É um prazer inenarrável estar aqui. Realmente as nossas agendas não batiam, mas vamos embora, que tem muita coisa aí bacana para a gente tá conversando. E o objetivo de hoje é falar sobre neurociência, aprendizagem afetiva, para entender como as emoções, vínculos e estímulos sensoriais moldam a memória motora e emocional dos nossos alunos, especialmente nos primeiros anos de vida. Você vai descobrir por que a presença dos pais nas aulas de natação de 0 a 3 anos pode ser o segredo para aumentar a retenção e gerar vínculos duradouros durante as aulas de natação. Essa conversa é essencial para você que é professor, pedagogo, pai ou profissional de educação física que deseja mais do que ensinar técnica, quer formar seres humanos completos, seguros ao meio aquático. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote, com mais de 400 materiais no catálogo, com materiais totalmente estudado, com polo dentro da USP, com ISO 9001, trazendo durabilidade em todos os seus materiais. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. Eu já vou dar um spoiler, hein? Tá surgindo o curso de neurociência aí na plataforma Educar. O aplicativo da Swing Track que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem sua metodologia, você consegue colocar suas avaliações dentro do aplicativo com seu logo, com seu nome e o cliente acha que o aplicativo é seu. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com preço super acessível. Mas vamos para o que interessa. Gláucia, me conta, por que a neurociência ele é um pilar fundamental na formação e atuação dos professores de natação hoje? Bom, vamos lá. Eu gosto sempre de começar, quando eu começo, né, quando inicia qualquer assunto sobre neurociências, trazer essa frase de Marta Helvas, que eu faço questão de ler literalmente, que diz assim, que o nosso cérebro, ele aprende pelo afeto, pela emoção e somos o que vivenciamos, experienciamos e lembramos. Então, Marta Helvas vem aqui para chacoalhar e para dizer assim que o cérebro ele sozinho ele não funciona, né? Então a gente sabe que nós aprendemos pela cognição. Porém, se a gente não tiver a emoção andando ali junto, a gente sabe que nenhum aprendizado ele vai ser efetivo. Então, a neurociência ela traz essa questão de quanto mais você conhece tudo o que está acontecendo ali no cérebro, fica mais fácil para o profissional, e isso não é só na nossa área, mas a descoberta do século, né, que a gente fala, é que outras áreas estão, né, administrando, oportunizando todo o trabalho em cima da neurociências. Então, estudar o cérebro, entender como ele funciona, é o diferencial e aí te projeta num lugar assim que é mágico, né? Porque
A gente não faz ideia de quanto esse carica aqui, ó, ele ajuda a gente. Só que ele não anda sozinho. Ele, sinceramente, ele sem nada, sem outras coisas, sem outras conjunturas ali, não vai. E a neurociência, ela traz isso, né? O estudo, ele diz, né, que quanto mais, quanto mais conexões você vai fazendo, quanto mais você vai aprendendo, ele vai refinando. Então, assim, a gente faz plasticidade, né, Renato, a vida inteira o nosso cérebro faz. Ele só para realmente quando a casa cai. E aí o que é bacana? Então, tudo que você vai ensinando, você vai aprendendo, ele vai ficando ali. Mas a forma como você aprende é que vai definir todo o processo e vai refinar tudo isso. Então, a sacada de estudar o cérebro, entender como ele funciona, e a neurociência traz muito isso, é nesse caminho. É entender como que você vai fazer parar essas arestas e refinar, e assim, e tudo que você não reconecta, você vai deixando para trás. Então, assim, você vai empobrecendo. Então, no caso da atividade física, o nosso específico da natação, que a gente tem a questão muito da repetição de movimentos, né? E a neurociência, ela traz uma coisa ainda mais ali. Você repete, repete, você aprende, você assimila. Porém, não adianta nada a repetição sem a variação. E é esse a ponte que a neurociência faz. E aí, como que você faz? A ponte é o quê? Nesse caso aqui, a gente usa a emoção. E dentro da emoção são os sentimentos. E aí está o afeto. Isso daí, assim, eu particularmente, eu não abro mão. Eu acho que é uma característica, né? Uma coisa de essência. E aí, quando você começa a resgatar, né? De quando você começa, né? Quando começou, você fala assim, puxa, eu já fazia tanta coisa, mas eu não tinha essa noção. Então, eu falo que quem estuda neurociências não é só para questão só profissional, ele é muito autoconhecimento. Então, você conhece o cérebro, você vê como funciona, e aí você vai se conhecendo e vai sabendo teus starts, como que faz. E aí, como profissional, para mim, é divisor de águas. Você falou da importância da emoção. Para ilustrar isso, tem um estudo de Harvard Medical School que ambientes emocionais positivos potencializam em até 70% a retenção do aprendizado motor. Então é um dado impressionante que mostra como a gente consegue deixar as aulas mais assertivas e dar um combustível para o aprendizado. No seu entendimento, como funciona o cérebro e como isso impacta diretamente no processo de aprendizagem dentro da natação? Então, o cérebro é aquilo lá, né? A gente tem as conexões, temos os neurônios e as redes. Então, um exemplo, vou fazer tudo por exemplo para ficar mais fácil. Quando uma criança chega para você, é, vamos lá, de 3 anos de idade, ela chega com uma história, com uma memória, com um corpo, e aí o que que a gente faz com tudo isso? Quando a gente vê aquela criança, aquele corpo, né, Renato, ele já te dá uma linguagem, né? Você já consegue ler. E aí, quando você coloca esse corpo na água, o que que a neurociência traz? Ela traz a questão do neuromotor, do psicomotor. Então, a gente sabe que a água, ela é extremamente assim, entrou, é o meio mais sensorial que a gente tem. Então, a neurociências, o que que ela agrega nesse sentido? Ela traz a questão neuromotora, que é a coordenação, o equilíbrio, a forma como vai fazer tudo isso. Quando a criança ela chega para você, ela entra, então já mudou a postura, né? A respiração já muda a postura, equilíbrio. Então, ali você já começa. Então, o que que a neurociência traz? É a sacada, é você ver como que tudo isso mexe na questão da cabeça de quem está lá, principalmente da criança, e aí, através de tudo isso daí, o que que você faz? Você tem um sentimento. Então, ao caminhar ou não caminhar, cair um pingo d'água ou não, então isso são coisas que vão resgatando. Então, a questão da memória, né? Então, todo mundo tem uma memória corporal, uma memória afetiva,
E aí isso a neurociência traz assim muito forte no sentido de trazer aquela coisa que você vivenciou e aí você traz para aquele momento. Qual que é a sacada? É você entender tudo aquilo e fazer um processo. E aí, como que você faz esse processo? A pessoa, quando entra, você vê que pingou, ela já tem, o que que você faz? Você acolhe de uma forma. Você sabe já como o cérebro dessa criança ele está processando tudo aquilo e você sabe se ele vai ter conexão ou não. Quem é o responsável para estar fazendo essa conexão toda somos nós. Então, assim, entender como o nosso cérebro funciona é o primordial para você entender todo o processo dentro da água. Então, acho que, para mim, entrou, você tem a linguagem, o cérebro ele vai estar ali, né, te dando vários sinais, o corpo dá sinais, né? O nosso meio é maravilhoso, né? Então, assim, ele vai mexendo com todas, não só as questões corporais, mas de sentimento. E aí você vai trabalhando. Então, a neurociência ela agrega muito nesse sentido de não só você entender, mas de você acolher. Sempre trazendo esses conceitos, né? O que eu consigo fazer de resumo é que a gente tem que ter essa leitura desse corpo dessa criança, dessa fisionomia, dessa fala, ou até mesmo do responsável que está trazendo essa criança, ter uma anamnese, saber o que que aconteceu fora da piscina, como que é o contexto dessa criança, e ao mesmo tempo ter a empatia para você acolher essa criança, respeitar cada um, cada ser, ele é individual, tem uma história, tem acontecimentos anteriores, tem acervos motores ou não. Então, como que a neurociência explica aí quando a gente vem pegar aquele aluno, principalmente infantil ou adultos iniciantes, que tem medo, bloqueios emocionais e até resistência com a água? Então, a gente tem um serzinho ali que se chama amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro. Ela é responsável por tudo isso. Então, ali ficam guardadas as questões emocionais. Então, ela vai te dar o start da defesa, né? E vai te dar aquele start assim, vou ou não vou. Então, o que que acontece? Quando o adulto ou a criança, ela chega, ela já, é aquilo, ela já vem com uma memória corporal, vem com uma memória afetiva, e você tem que desconstruir tudo isso. E o desconstruir é o que eu falo, se você como profissional, você entende como tudo isso funciona, você vai conseguir ajudar. Como que você ajuda? Como que a neurociência traz isso nesse sentido? Você vai acolher, você vai trazer uma gama de atividades que elas não sejam é, só repetitivas, mas que ela vai estar deixando, dando prazer. Porque a gente sabe que a gente aprende com prazer. A gente só aprende se tiver o prazer. E a criança, né, e tanto o adulto, né, Renato, na natação, principalmente na água, a gente tem experiência do adulto e da criança, principalmente quando ele é iniciante. Ele só aprende quando ele gosta, não só daquilo que ele está fazendo, mas ele gosta da pessoa que está ali com ele. Então, acho que esse é o passo fundamental e aí, quando a gente vê que tem essa questão do profissional e do aluno, seja criança ou adulto, eu acho que isso torna mais confortável. E aí, é o que eu falo, aí as conexões elas vêm, porque criança é esponja, né? Tudo que você vai colocando ali, ela vai com mais facilidade do que o adulto. O adulto ele já vem com uma gama, então é um pouco mais difícil, mas se você já sabe como funciona, eu acredito que fica um caminho mais fácil, né, de você tá ali agregando. E eu falo assim, para mim é muito fácil, mas às vezes é difícil de você estar explicando assim, né, como que funciona muito, porque é ali, né, a água em si, eu acredito que ela já mexe com muitas questões de sentimento, né? Ela te traz ali aquelas memórias de quando você era criança, no caso do adulto, né? Quando você nasceu, algumas experiências que você teve com a família, com alguns profissionais que não foram tão boas, que tem muito isso, né? Que a pessoa entra naquela parte muito técnica, na questão de ficar repetindo, não, eu tenho que aprender a nadar. Nadar, ele vai além do que a gente fala que são os 4 estilos, saídas e viradas. Ele vai muito. Ele é antes de tudo isso. Você precisa ter criar um sentimento ali. Criar é como se fosse a sua segunda casa.
Então você precisa se sentir confortável, você precisa sentir prazer. Quando você entra na água, a tua audição ela já muda, né? Então isso a neurociência traz como conceito de que quando você entra, a tua audição muda, então você precisa estar mais focado. Ele trabalha essa questão do foco, da atenção. Quando você entra o equilíbrio, então você vai ali refinando e proporcionar essas vivências, elas não vão ficar só motoras, mas elas vão virar memórias afetivas. E é isso que a neurociência bate, que não adianta você ter só o cérebro por si só, ele não funciona, só faz nada, né? A gente tem que estar com as arestas. Mas ele vai ficar prontinho ali, bonitinho, ele vai funcionar na cognição se você tiver algo mais complementando. Então, quando você entra na água e você proporciona com o seu olhar, com o seu gestual, acho que assim, não tem para ninguém, né? Acredito que é algo que assim é muito mágico, né? Você fala que a piscina já promove esse prazer, a água promove. A Cacilda tem uma fala no livro dela que a piscina, a água é o maior brinquedo que há. Então a gente utilizar desse prazer, até se você for ter um sobrinho, tem um filho, falar, vamos para a piscina, essa criança já comemora, já traz felicidade, então já remete ao prazer. Então só de falar de você vai entrar na água, isso remete ao prazer e gera felicidade. E você tem um estudo recente aí que também fala sobre a importância da presença dos pais nas aulas de natação para crianças de 0 a 3 anos e como isso aumenta a retenção e o vínculo da prática aquática. Então eu vou até abrir assim com uma fala que ela pode dar um impacto assim, mas ao longo vocês vão até entender. Eu fui. O que me despertou a trazer todo esse estudo junto com a Daniele, é que uma mãe, quando ela chegou na escola, eu vou contar um processo bem rapidamente, mas quando ela chegou, ela olhou assim, ela falou assim: Você é encantadora de bebês, mas você encantou a família. Então até arrepia, porque é assim, quando a criança chega, ela não chega só chegando ali. Não é a primeira vez que ela está entrando naquele ambiente com você. Então, é assim, você é uma estranha no ninho. Então, você precisa se tornar uma pessoa mais familiar. Então, assim, o que que a gente, o projeto que eu montei na Mori, que é onde eu trabalho hoje, né, na unidade no Morumbi, ele ele trata tudo antes, então tem tudo é como que se fala, é um iceberg, né? Você só vê a ponta, mas ali embaixo tá. E aí o que que a gente teve o cuidado, né? Principalmente eu tive o cuidado de estar alinhando. Fazer realmente uma anamnese, montar um questionário, que isso eu aprendi nas minhas mentorias aí da vida, né? Da natação, com a Renata Rodrigues, com a Rossana e entre outros. Fazer um apanhado da maior quantidade de informações que você tem. Então, assim, o que que é importante, né, para essa criançada que vem a partir de 1 ano, que é no caso ali? É saber, assim, o que ela gosta, o brinquedo, se ela convive com outras crianças, qual é o tipo realmente de convívio, eh, como que a mãe, né, ela lida, assim, com a questão de amamentar, se o horário do sono. Então, assim, se tem alguma especialidade fora pediatria, né, que isso é extremamente importante também. Então, assim, essa gama. E aí, conversando, então você não é sua mãe responder o questionário, mas é a fala, né, a troca de informação antes do primeiro momento. Então, quando isso vem antes, Renato, o que que acontece? Você já está o quê? Trabalhando o acolhimento. E trazer essa família para um contexto desse ambiente e você sim transcender a confiança é algo mágico. Então, quando a pessoa chega lá, a mãe te olha, ela vê aquela fotinho lá no WhatsApp, né? Aí ela fala, nossa, quando ela olha, ela fala, nossa, parece que eu já te conheço há muito tempo. Isso é muito legal, porque
reforça aquilo que a gente já fez lá atrás. Então ela vem, a gente coloca lá a criança e a criança, aí ela traz um brinquedo, aí você canta a música que ela gosta, você já fala o nome dela, porque é extremamente importante, né? A gente está tratando a pessoa com nome, quem acompanha, e você vai fazendo o trabalho. Então você vai ambientando, você vai dando, proporcionando um ambiente familiar. Então, o pai fica, a mãe ou um cuidador, no caso ali sempre é mais a mãe, né? Ou um pai. E aí a gente vai fazendo isso junto, né? A permissão de você pegar a criança, pedir, reforçar algumas coisas para os pais, assim, sempre entrega com o coração, porque isso gera confiança na criança e a criança vem. E fora o jeito, né, o que você faz, né? Então, assim, estudar tudo isso, abrir esse campo do acolhimento, ele faz com que a família tenha confiança, sabe com quem está indo, e quando ela entrega, cara, é de arrepiar. Ela entrega assim, como se fosse um filho teu, que na verdade é. Para mim é. Eu fico ali 30 minutos, eu brinco com as mães, assim, estando do lado ou não, eu falo assim, esses 30 minutos é meu, depois é você, mas assim, é comigo. E assim, e a partilha depois, né, Renato? Porque não adianta você fazer um antes, fazer ali todo um trabalho e você não ter, durante, ter um pós. E o pós não é aqui 2 meses, 3 meses, não é quando a avaliação é ali, ó, é o seu feedback. Então, assim, dando dicas, assim, olha, agora você vai para casa, então assim, ó, vai pôr na banheira ou vai pôr, não, vou pôr em pé no chuveiro, tá? Como que você vai fazer? Então, você vira uma pessoa como se fosse o braço direito. Às vezes você chega a ser mais importante do que talvez o pediatra que está ali acompanhando, né? E isso eu ouvi das mães, das famílias. A gente ouviu, a Dani ouviu isso junto comigo, né? Então, e isso quando vencia o plano, que dava 6 meses. Aí a gente falava assim, a gente tinha ideia de quando ia vencer, então a gente falava assim, e agora? Aí eu falei assim, pô. E aí eu perguntei um dia, eu falei, nossa, ela falou, ai, olha, Tia Glau, a gente vai renovar, a gente vai. Eu falei, você é mesmo? Eu falei, ah, pô, que bacana. Não, mas agora a gente vai ficar mais um ano. Aí eu falei, pô, que bacana. Eu falei, mas escuta, por que que você está renovando? Foi uma curiosidade e foi uma coisa muito, assim, tranquila, muito suave, muito assim, sabe? De como se você conhecesse a pessoa há muitos anos. E foram só 6 meses. E aí, o que que acontecia? A pessoa respondia assim, não. Ela falou assim, não tem experiência, não tem vivência melhor. Então, a gente vai fazer porque olha como você... Essa criança, quando vai embora, chora porque não quer ir. Às vezes rateia para entrar, mas aí é só uma questão ali, né, pontual. Mas aí você trabalha isso com a pessoa, vai vendo com a criança. Mas ela falou, a criança chora para ir embora. Ela falou assim, como que a gente vai tirar, né, você dali daquele contexto? Então, assim, a gente foi, as famílias foram unânimes, mais de 90% da nossa pesquisa foi exatamente isso. Eles renovaram os planos, porque a forma como eles eram tratados, não só a família, mas como a criança, aquela questão de realmente do acolhimento, do afeto em si, né? De ter aquela questão do cuidado, de como você pega, de como você trata, quando a criança chora, o que que você faz. Por isso que a importância de um antes ter o seu trabalho ali durante e o depois ele tem que ser contínuo, ele tem que estar constante. Então, assim, é uma linha, né, que você faz ali que transcende só técnica. A forma de pegar, tem que fazer bolha agora, tem que saber subir assim. Não, é um processo que ele vai sendo natural. Por quê? Porque tem a emoção ali. Tem o sentimento, tem a confiança. E é isso que eu volto a falar. A neurociência ela é muito clara nesse sentido. O cérebro ele está abertão, está prontinho. A cognição ali ela está, mas se não tem a questão do gostar, não tem a questão do prazer, da criança rir quando você faz uma bolha esquisita, que, né, você fala assim, nossa, né, que ridículo, né, que às vezes a gente passa por umas situações, mas é muito bacana, porque é isso que vai despertar. Então, essas coisas, ela vai junto. Então, quando junta, não tem como não aprender. E aí, o que eu falo que aí transcende mais, né, Renato? Ele
fica naquela memória. Então, eu tenho alunos que começaram comigo lá com 1 ano, agora estão com 3, e assim, vai mudando de turma, vamos para a Tia Glau. Eu falei, não, agora vai chegar uma hora que deu 4 anos, vai para os outros professores, porque é importante a questão, eles socializam, porque o que a gente faz? Que tem essa questão também. Eles socializam ali com outros, não é porque tá sozinho ali com você, com o pai, mas tem outras no ambiente, e isso é extremamente importante, porque é importante ele ver que ele não está sozinho. Ele tá com a mãe, tá comigo, mas ele tem outros que ele precisa interagir. Então, aquela plataforma que a gente colocou é um momento que outras crianças vêm porque vê o brinquedo, porque ouve a música, porque ouve uma história, né? Que eu adoro contar história. Né? E aí vem aquela história, aí você vai falando, e aquele olho vai crescendo, e aí você vai falando, nossa, e aí, então assim, é um contexto que vai agregando todos, então ele não fica numa coisa pontual. E aí quando você consegue fazer isso, a criança ela quer voltar. Esse é o intuito. E a mesma coisa, vou te falar, que acontece com adulto, só que de uma outra forma. Eu vou falar que tudo que você disse agora, se a gente se aprofundar, dá outro podcast. Então, iniciando da importância desse acolhimento da família, que remete como você iniciou o nosso podcast, que foi ver esse corpo, ver, ter essa empatia, porque não é só aquele momento da aula, a gente fica uma aula atrás da outra, para a gente fica uma coisa meio batida, meio rotina, mas aquela família, ela tá num horário diferente, então ela mudou a sua rotina, isso já gera insegurança, ela não sabe o que o profissional vai solicitar, o que vai acontecer naquela aula, gerando mais insegurança. Então, é uma nova forma, aquela pessoa, aquele professor, um novo ser. Então, são muitas adaptações ali ao horário, à rotina, a regras, a um novo profissional, o que vai acontecer. Então, a gente tem que ter esse acolhimento explicando passo a passo quais são as metas, o que vai acontecer. E você também falou da importância do aprendizado coletivo dessa criança, principalmente Uhum. nessa faixa etária de 0 a 3 anos, eles aprendem por imitação. Primeiro eles imitam os pais, as mães e depois os adultos próximos, que é o professor, as outras crianças. Então o aprendizado ele é muito mais efetivo quando tem outras crianças juntos, que eles às vezes ele não consegue, ele tem insegurança, mas ele vê o outro fazendo e aquela criança recebendo feedback positivo, ele também quer receber. E aí ele vai lá e se desafia. E sem contar que nessa fase ele está na fase egocêntrica, e para sair dessa fase egocêntrica, ele precisa de estímulo, precisa de regras, precisa de disciplina, que é tudo que a natação começa a proporcionar para ele sair dessa fase egocêntrica. Se a gente não dá esse estímulo, ele não sai dessa fase egocêntrica, e você deve conhecer vários adultos aí egoístas que só pensam no próprio umbigo porque não tiveram esse estímulo, e a aula de natação auxilia muito. Mas para a gente finalizar, Gláucia, qual é a diferença aí de ensinar apenas com foco técnico e ensinar com base da neurociência e afeto? Então, o técnico, a gente sabe que entra a questão, né, Renato, da repetição. Então, você vai repetindo, vai repetindo. O que a neurociência traz é a questão da consciência, não só a corporal, mas também a questão da mente. Então, a gente sabe que corpo e mente é isso que ela vai estar trazendo. Desde o nosso início lá de fala, é bem isso. O cérebro está ali, é a cognição, a gente aprende por ele. Só que outras coisas vão interferindo. Então, o que que acontece? É, quando você vai tratar qualquer atividade, você precisa estar muito ciente ali, né, do que você vai fazer. Então, é, um exemplo, você falou do espelho, né, da questão de imitar. O neurônio espelho, né, ele tem isso, a gente tem essa questão da imitação, tem a questão da... Para, porque eu me perdi. Não tem problema. Não, repete a Tá, pergunta eu para faço mim, de que novo. faz de novo, porque eu pensei numa coisa e eu voltei na outra que eu tinha um Tá, gancho. vamos lá. Por favor, desculpa. Melhor. Mas, Glaucia, para a gente caminhar para esse fim, qual é a diferença entre ensinar Uhum, natação apenas beleza. com foco técnico e ensinar com base na neurociência e afeto? Então, a natação, a gente sabe que ela tem aquela coisa clichê da repetição. Então, quanto mais eu faço a repetição, mais eu vou aprimorando. Só que é aquilo lá, desde o início, né? É aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente lembra, é aquilo que a gente experiencia. Só repetição, ela não vai te levar a nada, porque você
vai repetir, e se você não tem alguém ali, não tem um certo padrão, não cria uma consciência não só corporal, mas também da mente, o que que acontece? Vai ter que recalcular a rota em algum momento. Então, o que que a neurociência traz? Que só há aprendizado literalmente quando tem a repetição com a variação. Esse é um caminho. Então, essa é a diferença, né? Então, assim, quando você faz a repetição, ela é consciente, ela vai indo lá. Você cria uma consciência corporal, cria um padrão de movimento, mas se você não tem o prazer em fazer aquilo, da mesma, é o que eu falo, você faz o mesmo movimento, só que de formas às vezes diferenciadas. Então, quando você é adulto, quando você atravessa 25 metros, né? Você nada daqui. Quando você volta, se você está cansado, seu corpo vem de uma outra forma. Então, quando você trabalha essas variações, é ali que você tem o prazer. Então, aí você consegue render mais nadando mais. E para a criança é exatamente igual. Então, assim, o bater pernas da criança, né, Renato? Você se você coloca lá a criança na posição de foguete, uma mãozinha em cima da outra, mas e se na volta ela voltar com a mão de outra forma, imitando ou desenhando um outro personagem, um animal, enfim. O que que acontece? É uma variação. Então, a perna dela vai vir o quê? Talvez mais tensa, ou de euforia, ou então mais suave, porque ela está curtindo ali aquela volta. Então, é isso que a neurociência ela traz, a questão da repetição com a variação. Então, tem que ter, sim, prazer, mas tem que ter a técnica ali, mas elas têm que estar sempre caminhando juntas, porque é a integração de corpo e mente. Então, essa é a sacada da neurociência. Quem entende isso, entende tudo e consegue aparar essas arestas, né? Então, acho que o fundamental de trabalhar essa questão do afeto é literalmente isso, é captar a emoção. Os estudos mostram que a aprendizagem Uhum. ativa ela está diretamente ligada ao engajamento e à compreensão da finalidade. Isso aumenta o desempenho dos alunos em quase metade aí em relação às aulas tradicionais. Então, o curso de aprendizagem já tem 1,5 vezes mais probabilidade de ter um aprendizado maior do que só no ensino tradicional. E até por isso que a gente traz a neurociência dentro da nossa pós-graduação, é um dos módulos da pós-graduação junto com o Instituto Valorize, do aprendizado ao aperfeiçoamento, do bebê ao adulto. A gente traz a Aline Miranda, a Cláudia Barros, falando sobre neurociência, porque é a nova tendência da natação, a gente estudar neurociência e fazer um bom aliado para a natação. Mas, Glaucia, para quem quer saber mais sobre neurociência, sobre você, sobre o seu trabalho, onde acha? Então, eu tô né, nas redes sociais, eu tô com a rede Glau Underline Team. Eu trabalho na Mori, né, na escola de natação, que é extremamente bem tradicional ali, tá há 50 anos, mas a gente está num caminho bem inovador. Prova disso é esse projeto aí que a gente montou, né, para as crianças. É, então, na unidade no Morumbi. E assim, tô aqui com você, eu sou coautora, né? Acho que esse já vai ser, eu perdi até as contas, acho que é no quinto ou sexto livro, né? Com a editora Supimpa, né? Com o Tiago Paçoca. Agora tem um recente que vai sair de Jogos Aquáticos, que eu tô junto com ele, com o Moacir Pestana, né? Com o tio Foquinha, né? E a gente tá como co-organizador. E é isso. Pode me procurar, eu acho que assim, eu tô assim, né, pleiteando aqui, né, também da gente estar montando aí, eu tô realmente quase finalizando uma metodologia que fala sobre essa questão afetiva, que é todo o meu trabalho de 38 anos, esse ano completo 39 anos, né, trabalhando com essa área, então acho que é isso. Glaucia, muito obrigado mesmo. Eu que Agradecer a sua agradeço. presença, agradecer os nossos parceiros, a Flote, com materiais de natação, que auxilia também nesse processo de aprendizagem, principalmente no infantil, com materiais lúdicos, coloridos, que aumenta essa parte emocional e essa conexão com a criança nas aulas de natação. A Sobrasa, que visa a redução no número de casos de afogamento, você precisa de dados sobre
dados sobre afogamento, prevenção e levar para a sua região, entra no site sobrasa.org, plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar, tudo com certificado, o aplicativo da Swintrack, para você ter o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, fazendo o monitoramento dos seus alunos. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com preço muito mais acessível que a concorrência. Então, se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu. Para você que ficou curioso, quem é Daniele Lima, que a Gláucia falou tanto, eu vou deixar algumas entrevistas dela aqui no final, vai ter o card no final, clica, ela fala sobre pedagogia, criatividade, também a natação com afeto, vale muito a pena, deu dicas também de aulas de personal, como você iniciar suas aulas de personal, então são entrevistas que vale a pena. Então, muito obrigado a você que ficou até o final, compartilha, segue o nosso canal e, claro, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios. Agradecer muito, 2026 muito iluminado para todo mundo, para você, Glácia, e vamos para uma nova isso aí. entrevista aí, para a gente falar um pouco mais sobre neurociência, só que agora como transformar isso num aprendizado, desde o aprendizado até o alto rendimento, como a gente potencializar esse aprendizado. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Tô bem. E aí?